Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos à série oficial sobre o Kaspersky Security Center Cloud Console. Estes são vídeos educativos e teremos alguns vídeos diferentes nesta série para cobrir uma gama de diferentes aspectos da solução, desde configuração manual, políticas, tarefas, funções de usuário e muitos outros cenários. Neste episódio em particular, daremos uma olhada na configuração da proteção de rede como parte do Kaspersky Security Center Cloud Console. Agora, com relação à criação de fato dessas configurações necessárias, o que precisaríamos fazer é criar uma política. Para fazermos isso, iremos para a seção Ativos ou Dispositivos, passaremos para Políticas e Perfis, e então selecionaremos o grupo de administração, para o qual você deseja criar um conjunto de regras ou política específica. Assim que chegarmos a esse estágio, clicaremos em Adicionar e selecionaremos o aplicativo para o qual você deseja criar uma política. Depois de clicarmos em Próximo, leremos atentamente a declaração da Kaspersky Security Network. Se você concordar com a declaração com relação a KSN, selecionamos Concordo em usar a Kaspersky Security Network e clicamos em Próximo. Agora, apenas uma nota rápida sobre a Kaspersky Security Network. Esta é uma parte crucial da defesa contra tipos de ameaças mais avançadas, em geral. Por isso, é definitivamente aconselhável dar uma olhada nos detalhes. Além disso, quando especificamos o modo no qual o Kaspersky Endpoint Security é usado, especialmente em dispositivos protegidos, prosseguimos e passamos para o próximo slide. Se desejar, você pode prosseguir e alterar o nome padrão ou o status padrão e até mesmo as configurações de herança padrão da política. Portanto, a herança obviamente se aplica a grupos subordinados ou subgrupos que você possa criar no futuro ou mesmo durante a sua implementação. Em seguida, prosseguimos e clicamos na guia Configurações do aplicativo. E aqui, prosseguimos e clicamos em Salvar e Sair. No painel esquerdo, selecionamos a categoria desejada e editamos as configurações da referida política. E então você pode prosseguir e editar as configurações da política em cada categoria ou seção específica. Assim que terminarmos nossa configuração, podemos clicar em Salvar para salvar a política em si. Como parte da solução, você também tem a oportunidade de prosseguir e atribuir um proprietário de um dispositivo específico que esteja conectado ao seu servidor de administração ou mesmo servidor de administração virtual. Para fazer isso, você irá olhar no lado esquerdo, ir para a seção Usuários e Funções e, em seguida, selecionar Usuários e Grupos. Vamos prosseguir e clicar no nome da conta de usuário que você deseja atribuir como proprietário de um dispositivo específico. Na guia Dispositivos, vamos clicar em Adicionar e especificar o dispositivo específico que você precisa atribuir a um usuário específico. Quando terminar, você pode clicar em OK e o dispositivo selecionado será adicionado à lista de dispositivos atribuídos a esse usuário em particular. Além disso, podemos prosseguir e criar uma função de usuário. Portanto, para criar uma função de usuário, podemos ir à seção Usuários e Funções e selecionar Funções. A partir daqui, clicaremos em Adicionar e inseriremos o nome da nova função na janela de nome da nova função que se abre. Prosseguimos e damos a ela um nome apropriado, obviamente, para qualquer função que você definir. Clicamos em OK para aplicar as alterações e, na guia geral, podemos editar o nome da função, se necessário. Na guia Configurações, no entanto, é aqui que editamos o escopo da função e as políticas e perfis associados a esta função específica. No escopo da função, podemos clicar em Adicionar e, na etapa Definir escopo, selecionamos o grupo de administração que você deseja adicionar ao escopo da função de usuário. Na etapa Usuários selecionados, selecionamos usuários e grupos de usuários que você deseja adicionar a um escopo de função de usuário. Na guia Direitos de Acesso, editamos os direitos de acesso aos aplicativos Kaspersky ou para qualquer outra coisa que você precise, e então podemos prosseguir e clicar em Salvar as alterações. Agora, na próxima parte, falaremos sobre a edição do escopo de uma função de usuário específica. Então, o que vamos fazer é, obviamente, dar uma olhada em como adicionar usuários, grupos de usuários e grupos de administração ao escopo de uma função de usuário específica. Para fazer isso,
Vamos à seção Usuários e Funções, depois Usuários e Grupos, e selecionamos a guia Usuários ou Grupos. Assim que prosseguirmos, selecionamos as caixas de seleção ao lado dos usuários ou grupos de usuários que você deseja adicionar ao escopo da função de usuário. Prosseguimos e clicamos no botão Atribuir função. Prosseguiremos então pelo assistente usando o botão Próximo, e quando terminar, clique em Concluir para fechar o assistente. Por enquanto, o que daremos uma olhada é na criação de um perfil de política. Então, você pode criar mais de um perfil de política, é claro, mas neste caso, para criar um perfil de política, vamos à seção Ativos, que é a seção de dispositivos, e clicamos em Políticas e Perfis. Vamos prosseguir e clicar no nome da política cujo perfil você deseja visualizar. Abrimos a guia Perfis de Política. Prosseguimos e clicamos em Adicionar. E se você quiser alterar o nome padrão e as configurações de herança padrão do perfil, você pode prosseguir e fazer isso. Selecionaremos então a guia Configurações do aplicativo. Alternativamente, você pode clicar em Salvar e Sair, é claro, mas se quisesse fazer alterações, é aí que você as faria. Então, na guia Configurações do aplicativo, no painel do lado esquerdo, você pode selecionar a categoria desejada e no painel de resultados do lado direito, pode editar as configurações do próprio perfil. Portanto, você pode editar as configurações do perfil de política em cada uma dessas categorias. Quando terminar, você pode clicar em Salvar para salvar o perfil em si. Agora, o que podemos fazer é associar um perfil de política a funções específicas. Então, para associar uma função a um perfil de política, vamos mais uma vez à seção Usuários e Funções. Prosseguimos e clicamos em Funções. Clicamos no nome da função que você deseja associar a um perfil de política e selecionamos a guia Configurações. Uma vez lá, rolaremos para baixo até a seção Políticas e Perfis, prosseguiremos e clicaremos em Editar. E então, para associar a função a um perfil de política, selecionamos a caixa de seleção ao lado do perfil com o qual você deseja associar a função. Clicamos em Novo Perfil de Política e especificamos um nome para o referido perfil. E então, prosseguimos e configuramos as configurações do perfil. Uma vez feito, clicamos no botão Salvar e selecionamos a caixa de seleção ao lado do novo perfil. Agora, como um lembrete rápido, um perfil de política está efetivamente criando uma função personalizada por função, role, em vez de para um grupo de dispositivos. Por exemplo, se eu quiser ter 5 pessoas em um grupo, isso é perfeitamente aceitável, mas em que uma delas precise ter alguns conjuntos de regras diferentes aplicados a ela, podemos prosseguir e usar esses perfis de política para nos auxiliar nesse tipo de configuração. A seguir, daremos uma olhada em parte da manutenção e na administração diária da solução, e com isso, olharemos para a sincronização forçada. Agora, a sincronização por padrão geralmente acontece a cada 15 minutos. No entanto, isso obviamente difere e depende da configuração do seu sistema. Mas podemos prosseguir como administradores e forçar uma sincronização entre o servidor de administração e um dispositivo gerenciado. Para fazer isso, podemos ir à seção Ativos e depois Dispositivos Gerenciados. Uma vez lá, clicaremos no nome do dispositivo que você deseja sincronizar forçosamente com o servidor de administração primário na nuvem. Ao fazer isso, uma janela de propriedades se abrirá com a seção geral selecionada. Clicamos no botão Forçar sincronização e o aplicativo sincroniza o dispositivo selecionado com o referido servidor de administração. Além disso, também podemos fazer uso da capacidade de avaliação de vulnerabilidades dentro da própria solução, para criar a tarefa de localizar vulnerabilidades e atualizações necessárias. Para fazer isso, podemos prosseguir e criar a tarefa de localizar vulnerabilidades e atualizações necessárias, indo à nossa seção Ativos e, em seguida, clicando em Tarefas. A partir daqui, prosseguiremos e clicaremos em Adicionar, e então o assistente de nova tarefa basicamente se inicia. Nesse assistente, seguiremos as etapas e procuraremos o tipo de tarefa específico, localizar vulnerabilidades e atualizações necessárias para o próprio aplicativo Kaspersky Security Center Cloud Console.
Assim que chegarmos lá, podemos especificar mais uma vez um nome personalizado e criaremos e selecionaremos os dispositivos aos quais esta tarefa específica será atribuída. Então você pode pensar nisso como o escopo. Uma vez definido o escopo, podemos clicar em Próximo. Se quisermos modificar qualquer uma das configurações padrão, podemos prosseguir e habilitar a opção Abrir detalhes da tarefa quando a criação estiver concluída. E isso seria obviamente na página de conclusão da criação da tarefa. E se você não habilitar esta opção, a tarefa é criada com as configurações padrão, mas você ainda pode voltar à tarefa em si e modificar as configurações padrão mais tarde, a qualquer momento, olhando a seção Tarefas novamente, procurando por aquele nome da tarefa que você definiu no início. Clicamos para adicionar e/ou especificar as pastas nas quais os aplicativos geralmente são instalados. Por padrão, esta lista está vazia. Portanto, selecionaremos Ativar diagnósticos avançados e clicaremos no botão Salvar. Agora, também podemos avaliar e limitar a carga de eventos no próprio banco de dados. Para avaliar e limitar o carregamento de eventos no banco de dados, podemos clicar no ícone de configurações ao lado da administração do Kaspersky Security Center Cloud Console. Na guia geral, selecionaremos a seção Repositório de Eventos e, a partir daqui, habilitaremos a opção Armazenar eventos após a exclusão dos dispositivos. Na caixa de edição, Período máximo de armazenamento, dias, podemos especificar o número de dias para armazenar eventos relacionados a objetos excluídos. E com isso, senhoras e senhores, muito obrigado por assistir a este episódio sobre o Kaspersky Security Center Cloud Console. Estaremos publicando vários episódios com relação a este tópico. Por favor, deem uma olhada neles e nos veremos no próximo. Obrigado e adeus.